Tenha ânimo. Sua aflição não significa que Jesus perdeu o controle. Essa talvez seja uma das angústias mais comuns da vida cristã. Aquela angústia que toma conta do coração, no momento de aflição, e que te faz pensar que talvez Jesus tenha perdido o controle da situação. Como é que eu posso estar enfrentando esse momento tão difícil? Como é que eu estou passando por isso? Deus jamais permitiria que isso acontecesse, Ele é tão bom, Ele me ama tanto, e se Ele me ama, e se Ele é bom, então isso não deveria estar acontecendo, e se está acontecendo, então Ele deve ter perdido o controle, e de repente você se vê tomado por um desespero absoluto, porque se Ele, que é tão grande, que é tão poderoso, se Ele perdeu o controle da situação, está tudo perdido. Não há esperança, não há o que fazer, o jogo está perdido, estou derrotado, acabou tudo. E aí você que está passando por esse tempo de dificuldade, se vê angustiado, se vê culpado, se vê triste, aflito, abatido em todas as dimensões possíveis. Porque não basta a aflição, o problema que você está enfrentando, agora você começa a lidar e a sofrer com a percepção de que Deus te esqueceu, ou que Ele te abandonou, ou de que talvez Ele tenha perdido o controle da situação. A nossa leitura de hoje, no capítulo 24 do capítulo 23 do livro de Atos, nos coloca diante de uma reflexão que eu quero propor, uma reflexão importante para nós, que é a de que, não, o Senhor não perdeu o controle. Não é porque você está passando por esse momento de aflição, não é porque você está sofrendo, que você está sendo perseguido, que Ele perdeu o controle das coisas. Por isso, tenha ânimo, não perca o seu ânimo. Jesus continua no controle. Por mais difícil que possa parecer, por mais difícil que soe aos seus ouvidos conseguir conciliar essas duas verdades, a angústia que você enfrenta e o fato de que Ele está no controle e Ele permitiu que isso acontecesse. No capítulo 23, nós temos a sequência desse momento de julgamento, de intrigas envolvendo a prisão de Paulo depois da chegada dele em Jerusalém. No final do capítulo 22, nós vimos que o comandante da guarda, aquele que salvou Paulo de ser linchado pela multidão, agora ele quer entender o que está acontecendo. E ele manda reunirem as autoridades, os sacerdotes, os conselheiros, os líderes do povo. Ele manda juntar essas lideranças judaicas porque ele quer entender o que está acontecendo, porque todo aquele fuzuê. E ele, então, reúne essas autoridades, leva Paulo diante deles para que ele possa fazer os seus questionamentos e entender de fato aquela situação. Diante dessa ordem, então, se reúnem os principais líderes, os sacerdotes, os líderes do conselho do povo, se reúnem ali. E Paulo, diz o texto no início do capítulo 23, que ele já de pronto vai dizendo que ele tem vivido diante de Deus com a consciência limpa. Ele está tranquilo, a consciência dele está límpida diante de Deus, zero preocupação. Ele está consciente, confiante de que tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, tudo que ele realizou, ele fez sob a direção de Deus. Isso rende para ele já logo de cara um tapa na boca. O sumo sacerdote diz para o cara que estava mais perto dele para que desse um tapa na boca de Paulo. Paulo se exalta, discute com o sumo sacerdote, eles repreendem Paulo porque ele está levantando a voz contra o sumo sacerdote. Paulo diz: eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. A confusão vai se intensificando. Paulo observa o ambiente ao seu redor, percebe que ali entre aqueles líderes havia um grupo de fariseus, mas havia também um grupo de saduceus. Ele percebe aquela divisão e usa dessa divisão entre eles para causar essa divisão entre eles, que naquele momento eles estavam todos unidos contra Paulo. Paulo então estabelece uma estratégia para dividi-los entre si, e Paulo diz: olha, eu sou fariseu como vocês são fariseus, e a verdade é que eu estou sendo perseguido por causa da minha fé na ressurreição. Os fariseus criam na ressurreição, criam em anjos, enfim, e os saduceus não criam na ressurreição, não criam em anjos, e isso era um ponto de discordância muito forte entre eles. E Paulo joga essa carta do fariseu, diz que ele está sendo perseguido por causa da fé dele na ressurreição. Ele estava dizendo a verdade, de fato, ele cria na ressurreição, ele cria que Jesus era a vida e tudo isso fazia parte de fato da sua fé, mas ele percebe que aquela é a brecha para que ele pudesse usar dessa divisão entre aqueles líderes.
isso faz com que haja uma confusão muito grande entre eles. Eles começam a discutir, fariseus contra saduceus, e o clima vai se esquentando, eles vão se levantando ainda mais contra Paulo, a ponto de que o comandante decide interromper aquela reunião e tirar Paulo dali, antes que Paulo fosse feito em pedaços por aquelas lideranças, é o que o texto vai nos dizer. E aí no verso 11, aliás, o verso 11 eu vou deixar para o final. Mas aí na sequência, então, esse comandante leva Paulo, novamente leva ele para a prisão, começam um levante, uma articulação de homens que queriam matar Paulo, procuram esses líderes, os fariseus, enfim, os líderes do conselho, dizem para eles, olha, peçam ao comandante para trazer Paulo amanhã de novo, que eu tenho aqui um grupo de 40 homens, nós não vamos comer nem beber antes de matar Paulo, nós assumimos esse compromisso com Deus, eles combinam entre eles, vão pedir para que ele traga Paulo de novo para a gente interrogar ele, e aí vocês matam. Mas o sobrinho de Paulo ouve essa conspiração, vai atrás do comandante, vai atrás de Paulo e conta ao comandante que estava cuidando da segurança de Paulo o que eles estavam tramando. O comandante então junta uma porção grande de soldados para que fizessem uma escolta e levassem Paulo para Cesareia, onde ele fosse levado para o governador Félix. Paulo então agora é levado, está de volta a Cesareia, de onde ele havia saído, está de volta a Cesareia, porque Cesareia era a sede ali, a capital do governo romano ali naquela região. Paulo foi levado então para Cesareia, entregue a Félix, o governador, com uma carta do comandante que havia resgatado e que havia cuidado dele nesse tempo, dizendo, olha, ele foi capturado aqui diante de um tumulto, para mim ficou claro que ele está sendo acusado por questões religiosas, mas nem de longe ele fez nada que mereça ser punido com prisão ou com morte, por isso estou mandando ele para que o senhor analise e vou instruir aqueles que estão acusando ele aqui a que procurem aí e façam as suas acusações direto então ao governador. Paulo foi entregue a Félix, o governador, na cidade de Cesareia, e o capítulo termina então quando ele diz que ouviria o caso pessoalmente quando os acusadores chegassem, e Paulo então foi mantido na prisão do palácio aguardando esse momento, aguardando a chegada dos seus acusadores. É isso que acontece no capítulo 14. Então, todas as previsões sobre o sofrimento, sobre a prisão, sobre as angústias que Paulo enfrentaria em Jerusalém se concretizaram. Paulo foi preso, tem sido acusado de diversas maneiras, tentam matá-lo, tramaram contra ele, foi enviado agora para o governador. Mas no meio de tudo isso, no meio dessa grande confusão, dessa grande angústia, dessa grande perseguição, naquela noite, verso 11, o Senhor apareceu a Paulo e disse, tenha ânimo, Paulo, assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Tenha ânimo, Paulo. Tudo o que está acontecendo com você está acontecendo por um propósito. Da mesma maneira como você testemunhou sobre mim aqui em Jerusalém diante da multidão, agora você vai testemunhar em Roma. Nada disso fugiu ao meu controle. Tudo o que aconteceu com você, tudo o que tem acontecido, está dentro do meu plano, está dentro da minha permissão. E como você testemunhou aqui, você vai testemunhar em Roma. Lembra do objetivo do livro? De nos mostrar essa expansão do Evangelho até os confins da terra. Paulo chegar em Roma e pregar em Roma o Evangelho representa o ápice desses confins da terra. Não é à toa que depois que Paulo chega em Roma, que o livro acaba. Quando Paulo chega em Roma e ele de fato passa a testemunhar ali, o livro se encerra, sem mais nem menos. O livro encerra porque o propósito foi alcançado. O Evangelho chegou aos confins da terra. E a partir dali alcançará todo o mundo. Perceba que no meio de toda essa confusão, de todas essas acusações, com certeza do medo que Paulo enfrentou ali, por mais que Paulo estivesse determinado a ser obediente, é claro que ele tinha consciência daquilo que ele estava enfrentando e dos riscos que ele enfrentava, passando por tudo aquilo. Mas o Senhor aparece para ele e diz, Paulo, tenha ânimo, tenha ânimo. A sua aflição não significa que eu perdi o controle. Eu nunca perdi o controle. Você foi testemunha aqui, você vai ser testemunha em Roma. Eu continuo com você. Paulo aprende, diante de tantas experiências, de todas essas coisas que ele enfrenta, de todas essas oposições, perseguições, prisões, naufrágios, açoites. Diante de tudo isso que Paulo enfrenta, ele aprende com clareza
que em tudo isso o Senhor esteve no controle, o Senhor o conduziu, o Senhor permitiu e conduziu para que tudo aquilo acontecesse. E talvez seja por isso que Paulo foi capaz de escrever com tanta propriedade na sua carta aos Romanos e dizer que o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque Paulo experimentou isso na pele, ele viveu isso na prática. Ele percebeu que em tudo aquilo que ele enfrentou, em todas as coisas que ele enfrentou, em todas as maldades que ele a todas as maldades às quais ele foi submetido, a todas as angústias que ele suportou, tudo aquilo, Deus fez com que aquilo cooperasse para o bem. Deus fez com que isso cooperasse para o cumprimento do propósito de Deus na vida de Paulo. Por isso, ele podia, mesmo naqueles momentos, encontrar ânimo e saber que o Senhor estava no controle. Por isso, nessa reflexão de hoje, eu convido você a refletir sobre isso. Talvez você esteja passando hoje por dias de angústia. Se não está passando hoje, certamente passará em breve. Todos nós estamos sujeitos a isso, e mais dia menos dia. Teremos dias difíceis, dias de provação, dias de privação, dias de derrota, dias de angústia, dias de insônia, dias de choro. Todos nós temos dias assim, passamos e passaremos por mais dias assim. Mas que mesmo nessas circunstâncias, eu e você possamos nos lembrar e permanecermos convictos de que não, Jesus nunca perdeu o controle. De que todas as coisas, até mesmo as mais difíceis, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. E por isso nós devemos continuar tendo ânimo, mesmo diante das angústias. Talvez a sua luta, talvez a sua provação, a sua privação, seja justamente instrumento de Deus para agir na sua vida, para te fazer mais forte, para te fazer mais resiliente, para te guiar na direção que Ele deseja que você siga. Talvez para literalmente te tirar do lugar onde você está e te levar aonde Ele te quer, como foi o caso de Paulo. Seja o que for, e seja qual for o propósito, lembremos, o Senhor tem um propósito soberano, Jesus é soberano, Ele está sempre no controle. E mesmo nas dificuldades, nas angústias, nas aflições, Ele continua nos sustentando, nos guiando, e na sua boa, perfeita e agradável vontade, nos sustentando em todo o tempo. Tenha ânimo. O Senhor nunca perdeu o controle. Talvez esse seu momento de aflição seja só um dos degraus, um dos passos na jornada daquilo que Ele tem para a sua vida. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te ajude a se manter de pé quando os dias forem difíceis. Compartilhe essa reflexão com alguém, com um amigo, com um familiar que possa ser abençoado por ela. Manda para alguém e volta amanhã. A gente segue lendo o livro de Atos, um capítulo a cada dia, uma nova lição a cada leitura. Deus te abençoe.